A palavra, o Senhor chama, Senhor, a tua igreja de filhinhos, filhinhas. Muito obrigada, Senhor. Nós sabemos que isso, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido um Pai bom conosco. Nós te agradecemos tanto pela provisão do Senhor na nossa vida. Muito obrigada, Deus, por tudo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Amém. A palavra está com o pastor. A graça e a paz, amados. Amém? São bem-vindos todos aqueles que nos visitam nesta noite. Realmente é um privilégio poder recebê-los aqui. Só gostaria que as pessoas que estão nos visitando, façam só um sinal, por gentileza. Ok. Graças a Deus. São bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. E é importante que fiquemos bem atentos para sermos alimentados por essa palavra. E logo em seguida nós vamos ceiar juntos. Costumamos ceiar sempre os primeiros domingos de cada mês. E hoje é o dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Nós vamos pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 18. João, capítulo 18. A partir do versículo 1. Esse acontecimento foi registrado por Lucas e também por Mateus. E eles se completam, esses três textos. E em algum momento eu vou incluir um texto de Lucas nessa leitura de João que eu vou fazer, e depois nós vamos incluir um texto de Mateus, e aí a gente termina com o final desse texto de João. Ok? Você não precisa abrir a sua Bíblia em Lucas, nem em Mateus, para você não se atrapalhar aí na leitura que nós vamos fazer. Você permanece aí seguindo aí no Evangelho de João, que a gente sai e volta para ele, ok? Vamos lá. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhe perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhe perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse
que sou eu. Aí eu incluo um texto de Lucas 22, 49. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espada? Aí voltamos para João. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Aí eu vou para Mateus capítulo 26, a partir do versículo 52. Pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Volto para João, capítulo 18, versículo 8 e 9. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Amém? Glória a Deus. Assim nós lemos o relato completo, narrado por 3 evangelistas. Jesus disse para Pedro: guarde a espada. Esse é o tema da mensagem hoje. Guarde a espada. Boa parte da Bíblia foi escrita num contexto geográfico onde acontecia muitas guerras. Nós sabemos pela Bíblia que o berço da civilização é a Mesopotâmia. A história, por sua vez, diz que é a África o berço da civilização humana, porque foi ali onde eles encontraram os fósseis, segundo os estudos mais antigos. Mas é a Mesopotâmia, biblicamente falando. É ali onde está o jardim do Éden, na cabeceira do Golfo do Pérsico, ali perto do Irã, naquela região perto do Irã. Os estudiosos procuram a localização do jardim do Éden, porque a Bíblia dá algumas dicas de 4 rios, e sendo que 2 deles ainda existem, que é o Eufrates e o Tigre. Aliás, a Mesopotâmia, ela significa entre 2 rios. A palavra Mesopotâmia significa entre 2 rios. Então, pelo tempo, aquele vale, aquele braço do Golfo, ele aumentou e ele engoliu 2 rios, que era um rio só que dava braço para, mais na frente se dividia em 4, sendo 2 deles o Tigre e o Eufrates, são os rios existentes. Então eles procuram essa localização, mas 2 rios desses não existem mais, provavelmente foi engolido por aquele braço do mar, que é o Golfo Pérsico. E aí você vai procurar algumas imagens nos mapas, e aí você vai encontrar localizações mais do Jardim do Éden, mas sempre entre aqueles 2 rios existentes. Ok, então foi na Mesopotâmia que surgiu os primeiros conflitos, e ainda hoje é a região do mundo onde há mais conflitos. Ainda é aquela região. Foi ali na Mesopotâmia onde Noé construiu a sua arca, ali no Iraque, na região onde hoje é o Iraque. A Torre de Babel, ela também ficava na mesma região do Iraque. Abraão
ele era de Ur, que ficava no sul do Iraque. Vocês vão lembrar da narrativa, Ur dos caldeus. Rebeca, a esposa de Isaac, era de Naor, que ficava também no Iraque. E Jacó encontrou-se com Raquel, também no Iraque, e assim uma série de eventos bíblicos aconteceram ali onde hoje é o Iraque. A Assíria também ficava no Iraque, e a Assíria conquistou 10 tribos de Israel. Então, na Bíblia não vai aparecer o nome Iraque, mas você vai ver Babilônia, a mesma localização da Torre de Babel, onde hoje é o Iraque, e vai aparecer também terra de Sineá, é a mesma referência, e Mesopotâmia e Síria. Então, é ali o berço da civilização. O Iraque também se tornou o berço do ISIS. É uma sigla inglesa que denomina o Estado Islâmico do Iraque. O que é o Estado Islâmico do Iraque? E onde surgiu o Estado Islâmico do Iraque? Bem, surgiu em 2002, que foi na época que os Estados Unidos invadiram o Iraque. E um ano depois, em 2003, o jordaniano Abu Musab, ele criou o grupo radical Tawhid al-Jahid, e um ano depois da invasão americana, o Abu Musab, ele aliou-se a Osama Bin Laden e fundou as bases da rede terrorista Al-Qaeda ali no Iraque. Então, a Al-Qaeda já existia, e Abu Musab, ele levou a rede Al-Qaeda para o Iraque, na época que os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2002. E aí aquela rede terrorista Al-Qaeda, ela se tornou a maior força insurgente do período de ocupação no Iraque. Abu Musab, ele morreu em 2006, e daí a Al-Qaeda criou uma organização alternativa chamada de Estado Islâmico, que é essa rede terrorista que existe hoje, que aterroriza o mundo inteiro. Em 2010, Abu Bakr, ele se torna o novo líder do Estado Islâmico, e ele também se autodenomina o sucessor do profeta Maomé. Em 2013, ele fortaleceu uma rebelião contra a Síria, e ele se junta alguns grupos milicianos do Iraque e da Síria para lutar contra o governo da Síria. O Estado Islâmico, ele criou um governo chamado Califado, que é um estado de poder, tanto político quanto religioso, que é esse que é chamado de Príncipe Abu Bakr. Alguns analistas afirmam que o Estado Islâmico tem hoje sob o seu controle cerca de 90 mil quilômetros quadrados de terra sobre o seu controle. E nessa região onde eles controlam, existe cerca de 8 milhões de pessoas. E o Estado Islâmico, ele tem hoje mais de 50 mil combatentes, sendo que 30% desses combatentes, eles não são da região nem da religião muçulmana. Aliás, não são da região, são da religião, adeptos da religião muçulmana, mas 30% das pessoas que se apresentaram, que se alistaram para participar do Estado Islâmico, são pessoas do mundo inteiro, de diversas nações.
O ISIS, esse Estado Islâmico, ele segue o ramo sunita do Islã e acredita ser os únicos fiéis do mundo e que, por isso, o mundo inteiro quer destruir a sua religião. É assim que eles pensam. E, por isso, eles agem de forma brutal e os moldes operantes deles é a decapitação, a crucificação e os assassinatos em massa. Esse grupo Estado Islâmico é financiado pela venda de petróleo das terras que eles conquistam. Eles preferem aquelas terras onde há muito petróleo, e também através de atividades ilícitas, né, tipo tráfico de pessoas e também de drogas. Esse grupo, ele também é financiado por outros grupos simpatizantes e até mesmo governos espalhados pelo mundo inteiro. Há pouco tempo saiu uma reportagem no Fantástico sobre o Estado Islâmico, uma reportagem muito interessante. Eu gostaria que vocês vissem ela agora. Por favor, você apaga as lâmpadas, Wellington, e abre o canal 18, por gentileza. Um grupo radical deseja criar um governo próprio no Oriente Médio. O autoproclamado Estado Islâmico, que tem espalhado terror pela Síria e o Iraque e ainda quer chegar à Turquia. Esta semana eles mostraram a crueldade de que são capazes. Decapitaram um jornalista americano diante das câmeras, para todo mundo ver. O correspondente Rodrigo Alvarez mostra de onde eles vêm e o que pretendem. Depois de quase 2 anos em poder dos extremistas, o jornalista americano James Foley está agora de joelhos num deserto prestes a ser executado. Convoco meus amigos, família e pessoas queridas a se voltarem contra meus verdadeiros assassinos, o governo dos Estados Unidos. Foley foi condenado sem julgamento, não cometeu crime nenhum. E o algoz nem tenta provar o contrário. Apenas atua conforme o planejado na propaganda terrorista gravada com 2 câmeras e um microfone no colarinho da vítima. Depois do jornalista, o algoz assume o comando da cena. No inglês perfeito, com sotaque britânico, ele aponta o dedo para a câmera e fala diretamente ao presidente americano. Qualquer tentativa sua, Obama, de negar aos muçulmanos o direito que eles têm de viver em segurança sob o governo islâmico vai resultar em derramamento de sangue do seu povo. Em poucos instantes, a faca na mão do terrorista vai ser usada para decapitar o americano. É bárbaro, assustador e faz parte da rotina do grupo que se autodenomina Estado Islâmico, decidido a criar um país novo, a que eles chamam de califado. Depois que o vídeo correu o mundo, os Estados Unidos admitiram ter feito uma missão secreta com soldados e aviões na tentativa de resgatar James Foley e outros prisioneiros, mas voltaram de mãos vazias. As autoridades americanas foram acusadas de falharem ainda mais gravemente porque passaram anos vendo o terrorismo crescer monstruosamente na Síria e no Iraque sem fazer praticamente nada. E os alertas foram inúmeros. Os próprios terroristas divulgam pela internet a selvageria em vídeos que muitas vezes lembram superproduções do cinema americano. Os combatentes do Estado Islâmico atacam carros em movimento e executam os motoristas. Fazem caçadas a homens desarmados. Matam pelas costas. Fazem fuzilamentos em série. Matam soldados iraquianos que, como eles, são muçulmanos. Nos últimos 3 anos, os extremistas se aproveitaram do vazio de poder criado pela Guerra Civil da Síria. Se infiltraram entre os rebeldes sírios
roubaram armas enviadas pelos americanos para tentar derrubar o regime do ditador Bashar al-Assad, enfrentaram os próprios rebeldes de quem foram aliados e tomaram mais de 30% da Síria, inclusive campos de petróleo que agora ajudam a financiar o terrorismo. Em junho, os extremistas avançaram pelo Iraque, conquistaram, entre outras, a segunda maior cidade iraquiana, Mossul. Estão a 100 quilômetros de Bagdá. Há 2 semanas, para conter o avanço dos extremistas, a Força Aérea Americana atacou o Iraque pela primeira vez em quase 3 anos. Segundo Barack Obama, foi para proteger cidadãos americanos que trabalham na região e milhares de iraquianos cercados pelo Estado Islâmico. Depois da execução de James Foley, Obama ganhou mais um argumento. O secretário de Defesa americano Chuck Hagel agora diz que o Estado Islâmico não é apenas um grupo terrorista. Eles unem ideologia com sofisticação militar e são extremamente bem financiados, ele afirma. Vai além de tudo o que nós já vimos. Seriam, portanto, mais organizados, ricos e perigosos até do que a rede terrorista Al-Qaeda que derrubou as torres gêmeas do World Trade Center em 11 de setembro de 2011. Um documentário produzido pelo canal de notícias da revista canadense Vice mostra em detalhes as ambições e a crueldade dos extremistas da Síria. O documentarista foi guiado por Abu Mossa, o homem que se apresenta como assessor de imprensa do Estado Islâmico. Abu Mossa aparece na gravação enfrentando as tropas do ditador sírio Bashar al-Assad e desafiando os Estados Unidos. Não sejam covardes atacando nossos homens com veículos não tripulados. Mandem seus soldados como aqueles que humilhamos no Iraque. Dias depois, naquele mesmo lugar, as cabeças de 15 soldados sírios foram expostas em praça pública. O comandante de toda essa barbárie é Abu Bakr al-Baghdadi, também conhecido como Príncipe dos Fiéis. Ele assumiu o mesmo nome do primeiro sucessor do profeta Maomé e fez uma de suas poucas aparições públicas numa mesquita, e quando se autoproclamou o califa dos muçulmanos. O documentário mostra também combatentes que vieram da Europa. Abdullah, o belga, ensina ódio ao filho na frente da câmera. Por que matamos os infiéis? Abdullah pergunta. Porque eles matam muçulmanos. O menino hesita, mas responde. Fiscais do Estado Islâmico proíbem propagandas com fotografias nas lojas. Proíbem a venda de bebidas alcoólicas. E quem é preso por descumprir a lei do califado sabe que o mínimo que pode acontecer é levar chibatadas. Mas para quem comete crimes graves, como esse homem apanhado com drogas, a pena é de morte. Queiram ou não, diz o combatente Abu Laid, vamos estabelecer a lei islâmica nessa terra. Quer dizer então que o Estado Islâmico representa os muçulmanos do mundo? Representa, por exemplo, os palestinos que rezam pacificamente nessa mesquita em Jerusalém? Representa os trabalhadores turcos que lavam seus pés antes de entrar na Mesquita Azul em Istambul? Apesar do que disseram os assassinos do americano James Foley, apesar da propaganda desse grupo extremista que se autodenomina Estado Islâmico, eles não representam os muçulmanos do mundo. E as lideranças islâmicas fazem questão de deixar isso bastante claro. Em Ramallah, o líder muçulmano mais importante da Palestina, o Mufti Mohammed Hussein, disse ao Fantástico que a mensagem de Deus está sendo distorcida pelos extremistas. Eles não praticam os ensinamentos do Islã. É um grande erro usar a violência em nome de uma religião que prega a justiça e a compaixão. O marinheiro Burak aprendeu que aos olhos de Deus, todos os seres humanos têm a mesma importância. Nossa religião diz que temos que ser sempre boas pessoas, ele diz. Temos que acreditar no nosso Deus e nos profetas. All prophets. Maomé, Jesus, todos eles. Os extremistas já fizeram ataques dentro do país e há 2 meses no Iraque sequestraram 49 diplomatas turcos que nunca mais foram vistos.
A violência praticada em nome da religião, aliás, não é novidade na Turquia. Quando Istambul ainda se chamava Constantinopla, no século XV, a principal igreja da cidade foi cenário de uma batalha sangrenta entre muçulmanos e cristãos, que acabou transformada em mesquita. Na Hagia Sophia, ou Santa Sofia, as marcas da violência aparecem até hoje nas cruzes de ferro e de mármore, arrancadas para que ninguém lembrasse que o templo um dia tinha sido uma igreja. Na religião defendida à bala pelos extremistas do Estado Islâmico, a mensagem do Alcorão, o livro que, segundo a tradição islâmica, foi revelado por Deus a Maomé, fica restrita a algumas linhas que, segundo estudiosos, foram mal interpretadas. Destruímos a cruz que ficava no alto da igreja, diz o extremista. O lugar virou um centro islâmico, onde rezamos para Alá. Mas é justamente no suposto centro islâmico que as crianças se esquecem de Deus e só falam em terrorismo. Prometemos a vocês carros-bomba e explosivos, diz o menino. Vamos destruir todos aqueles que forem contra o Estado Islâmico. Vamos lutar por Abu Bakr al-Baghdadi. O embaixador britânico nos Estados Unidos disse hoje que o serviço secreto está perto de conseguir identificar o homem mascarado que aparece no vídeo da execução de James Foley. Em entrevista à rede NBC, Peter Westmacott disse que peritos estão usando um sofisticado programa de reconhecimento de voz. Um outro jornalista americano, Theo Curtis, foi libertado hoje. Ele havia sido sequestrado há 2 anos na Síria pela frente Al-Nusra, um grupo ligado à rede terrorista Al-Qaeda. E uma correção, as Torres Gêmeas em Nova York foram atingidas em 2001 e não em 2011, como foi dito na reportagem. Defender a sua religião na bala é o que diz a reportagem. Foi o que Pedro tentou fazer na ocasião da prisão de Jesus Cristo. E Jesus Cristo olha para Pedro e diz para ele: guarda a tua espada. São 5 os grupos, os maiores grupos terroristas no mundo hoje. Os 2 maiores é o Estado Islâmico e a rede Al-Qaeda. E no Iraque, ainda há um pequeno grupo de cristãos, que é o povo da Assíria, antiga Síria. A Síria vem de Assur, não Síria, mas Assíria. São os descendentes de Assur. Assur era neto de Noé, daquele que construiu a arca. E ainda hoje há esses conflitos religiosos lá no Iraque, desses grupos extremistas contra aquele grupo de cristãos, os açorianos, que também defende o cristianismo na bala, contradizendo assim a orientação de Jesus Cristo. Mas, pastor, a gente vê guerra na Bíblia o tempo todo. Quando você abre as páginas do Novo Testamento, tem momentos que parece que estou assistindo cadeia neles. Se espremer, sai sangue. É verdade. A Bíblia foi escrita nesse contexto geográfico e nessa realidade de intolerância. E isso começou após o pecado de Adão e Eva. Os primeiros filhos de Adão e Eva, depois do pecado, são Caim e Abel. E ali já acontece o primeiro homicídio. E daí para frente a gente vê alguns relatos na Bíblia de homicídios acontecendo, de intolerância. Quando chega no capítulo 12, é em Babel, onde Nirode, também um descendente de Noé, resolve construir aquela torre, e a ideia dele é cujo topo chegue aos céus.
Na ideia pequena de mundo, ele achava que após as nuvens estava o céu e que não dependia de invocar o nome do Senhor para contemplar a presença do Senhor. Então, Nimrod, ele foi primeiro conhecido por ser um grande caçador e depois conhecido por ser um grande construtor. A Bíblia vai relatar de muitas cidades que ele construiu, entre elas a mais conhecida, Babel, que se tornou posteriormente Babilônia, que posteriormente se torna a Síria e que hoje é o Iraque. Então foi construída por Nimrod. E Nimrod é um dos deuses pagãos até o dia de hoje. Ele é conhecido como Rei dos Céus, por ter chegado às nuvens com aquela mega construção, ou pelo menos tentar chegar às nuvens, pela grandiosidade da sua torre, embora ele não tenha concluído. Ali Deus resolve confundir a língua dos homens, de forma que eles não se entenderam mais, porque cada um falava uma língua e eles se espalharam pela terra conhecida da época, que é aquela região. Não andaram muito longe, e provavelmente foi aí onde surge o continente africano e expande-se também o continente asiático. Pois bem, nós estamos falando que a violência, ela tomou conta da humanidade. Quando chega no capítulo 6 de Gênesis, o Senhor já resolve eliminar a raça humana por causa da perversidade. E aí encontra um fiel, que é Noé. E por causa da fidelidade de Noé, Deus resolve preservar o Noé e também a sua família. Mas aqueles que surgem de Noé logo se tornam também violentos e a violência invadiu toda a terra. A Bíblia foi escrita nesse contexto. E quando a gente lê de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver ali a formação de 6 grandes impérios. Quais são esses 6 grandes impérios que a gente vê na Bíblia? Egito, a gente vê também a Síria, a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, que está naquele período chamado interbíblico, que é um espaço onde Deus não se comunica com a raça humana, um período de 400 anos, que está entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso, nas Bíblias, nas versões mais antigas, entre o Antigo e o Novo Testamento, vinha algumas folhas em branco, que é realmente apontando para esse período de silêncio de Deus. Foi um período de 400 anos que Deus não se comunica com a raça humana. Esse período foi o apogeu do Império Grego, que depois foi conquistado pelos babilônios. Então, quando Jesus nasce, Israel já é escravo, já tem governo estabelecido em Israel de Roma. Então, o que a gente vê é muito da cultura grega, muito da filosofia grega e da mitologia grega, que influenciou muito o Império Romano e que influencia a civilização até hoje, inclusive algumas religiões. Agora, como essas nações se tornaram impérios poderosos? Bem, uma engolia a outra. Era assim que acontecia. E eles conquistavam através das guerras. Eles iam conquistando território e fazendo os moradores daquele território seus escravos. Então eles tinham mão de obra de graça e tinham um território. E muitos daqueles que eles conquistavam também se tornavam os seus guerreiros, se tornavam os seus soldados. Os melhores se tornavam soldados. Era melhor do que ser escravo. Então todos aqueles que eram conquistados queriam se tornar soldados. E assim a Síria ia crescendo, conquistando
território até engolir o Egito. Tempos depois, a Babilônia vai crescendo até engolir a Assíria e se tornar o grande império, e daí depois surge um outro império, o Império Medo e Persa, e depois o Império Grego, depois o Império Babilônio. Esses 6 impérios aparecem na Bíblia. Agora, nós observamos também que foi nesse contexto desses 6 impérios que Israel foi formado. Israel foi formado praticamente no Egito. Vocês vão lembrar da história de José, do Egito, quando ele foi vendido pelos seus irmãos para mercadores ismaelitas que estavam indo para o Egito e chegaram com José no Egito e venderam José para Potifar, um oficial do faraó. E aí ele ficou ali como o principal funcionário do Potifar, logo ganhou a confiança do Potifar. Mas o que acontece é que a mulher do Potifar se apaixonou por José. E enquanto o seu marido viajava, ela dava em cima de José, e José fugindo dela, quando o seu marido chegou, ela inverte a história e o Potifar manda ele para a prisão. Foi nesse contexto, enquanto José estava preso, que Faraó teve um sonho e não soube a interpretação do sonho, chamou os magos para interpretar os sonhos, e nenhum dos magos do Egito pôde interpretar o sonho, até que ele ficou sabendo que na prisão havia um que interpretava sonho e era José. Mandou chamar José, José pede um tempo, e depois José leva a interpretação do sonho para o Faraó, que aconteceria 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de seca, e a orientação de José era que armazenasse comida, provisão para o mundo inteiro, naqueles 7 anos de fartura, para os 7 anos de seca. E então o Faraó, vendo a sabedoria de José, Faraó coloca o José como governador de todo o Egito. Os irmãos de José vão comprar comida no Egito. Quando chega lá, eles não reconhecem José, mas José os reconhece. Então José faz toda aquela trama para testar a fidelidade dos seus irmãos. Quando eles comprovam que já estão arrependidos, José dá-se a conhecer aos seus irmãos e manda buscar o seu pai e toda a sua família. E eles vêm para o Egito, ao todo eram 72 pessoas. Morreu aquele faraó que não conhecia José, morreu José, e então o faraó que veio depois começou a escravizar esse povo de Israel que estava no Egito. E o povo ficou ali gerações e gerações, 430 anos escravo. Foi ali praticamente que nasce Israel, na realidade de escravidão, sobre o jugo dos egípcios, até que Deus levanta o libertador, que é que é Moisés, e Moisés, com a mão poderosa de Deus, com aquelas 10 milagres, aquelas 10 pragas sobre o Egito, liberta o seu povo para uma terra que o Senhor havia prometido dar ao seu povo, uma terra que mana leite e mel, para a terra de Canaã, voltando para o berço da civilização. Então, nesse contexto que Israel é formado, no contexto de escravidão. E a partir daí, a gente vê que no processo de libertação, quando o povo chega diante do Mar Vermelho, o faraó se arrepende de ter deixado o povo sair e manda o seu exército ir atrás do povo. E aí acontece aquela maravilha, onde Deus abre o mar, o povo de Israel passa, quando o exército do faraó vai passar, Deus fecha o mar, e assim Deus peleja a primeira grande batalha de Israel. Israel não precisou fazer nada, Israel não precisou desembainhar a espada para pelejar contra o Egito. Aliás, nem espada eles tinham. Então, de forma milagrosa, Deus resolve a peleja para eles. Israel também foi escravo da Assíria, que foi o império que conquistou o Egito tempos depois. E nós vamos ver no profeta Naum,
ele descrevendo algo sobre a Síria, lá no capítulo 2, no versículo 11, e ele diz assim, que a cidade de Nínive, que pertencia à Síria, né, capital da Síria, seria guarida dos leões e cidade de derramamento de sangue. E ele ainda acrescentou, a presa não se afasta, ao som do chicote, o ruído do sacolejo da roda, e o cavalo galopante e o carro saltante, o cavaleiro montado e a chama da espada, e o raio da lança, e a multidão dos que foram mortos, e a massa pesada de cadáveres, e não a fim de corpos mortos, estão tropeçando entre os seus corpos mortos. E aí a gente vai ver também uma referência à Síria em 2 Reis, capítulo 18, que é quando a Síria invade Judá, que é Israel. O rei da Síria, Senaqueribe, exigiu do rei judeu Ezequias um tributo de 30 talentos de ouro e 300 talentos de prata. E a Bíblia diz que esse tributo foi pago, e mesmo assim Senaqueribe insistiu que a capital de Judá, Jerusalém, também se rendesse incondicionalmente a ele. Está lá no 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 9 até o versículo 17. No capítulo 19, diz que o anjo de Deus matou 185 mil soldados assírios numa noite, de forma que Senaqueribe, rei da Assíria, não conseguiu conquistar Jerusalém. Veja só, o primeiro grande império que escravizava Israel foi derrotado por uma ação milagrosa de Deus. O mar engoliu o exército do faraó. A segunda grande potência do período bíblico, a Síria, sofre essa derrota também por uma ação milagrosa de Deus, onde o anjo do Senhor mata 185 mil soldados assírios numa noite. Depois, a grande potência se torna a Babilônia, e Jeremias narra a invasão dos babilônicos a Israel. E depois o povo fica 70 anos no cativeiro na Babilônia, sob o jugo de Nabucodonosor. Então se levanta um novo império que engole a Babilônia, é o Império Medo e Persa, duas grandes forças que se unem contra a Babilônia. E o rei da Pérsia, Ciro, ele se penaliza com a condição dos judeus e começa a liberar o povo judeu para voltar para a sua terra, para voltar para Israel. O que acontece é que o império anterior, babilônico, havia destruído Israel. E eles iam voltar para um lugar deserto. Então Deus levanta o rei da Pérsia, Ciro, para financiar a reconstrução do templo de Jerusalém, que era o local de adoração do povo. Então veja só, aquele que era inimigo do povo, agora financia a reconstrução do templo. E tempos depois, quando o povo já se estabelece, a primeira leva de judeus já está na Judéia novamente, aí Deus levanta o outro rei, Artaxerxes, que ocupou o lugar de Ciro, para financiar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, o que nós observamos até aqui sobre três grandes impérios que se tornaram jugo para Israel, mas que Deus, através de ação milagrosa, sobre a sua forte mão poderosa, resolve a questão para Israel, não precisando Israel desembainhar a espada. O que eu observo aqui? Eu observo que Israel está sendo formado espiritualmente também, porque Israel é formado como povo e posteriormente como nação num contexto de guerra. Então eles estão inseridos naquele contexto e muitas vezes eles têm que guerrear. E aí Deus vai instruindo a Israel com essas manifestações poderosas dele. Deus vai instruindo Israel
a pelejar com armas espirituais. Por isso, às vezes, a gente vê Israel naquelas batalhas sangrentas, a arma carnal, a espada, e em outros momentos Deus diz para Israel: fique quieto que eu vou pelejar por vocês. O exemplo daquela batalha de Josafá, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, que Deus disse para Josafá: olha, faça o seguinte, escolha os melhores cantores, os melhores tocadores e comece a cantar. E enquanto o povo começa a cantar, houve uma confusão no meio do arraial dos inimigos de Israel, e eles se desentenderam e começaram a pelejar entre si, e dessa forma, tocando e cantando, Israel vence aquela batalha de 2 Crônicas, capítulo 20, conhecida como a Batalha de Josafá. Deus está dizendo: eu estou aqui. Vocês precisam aprender a viver na minha dependência. Eu vejo vocês puxando a espada, derramando sangue, mas eu estou aqui. O rei Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que confiava muito em Deus, mas foi um homem sanguinário. Ele travou muitas batalhas sangrentas. E chegou um momento que ele disse assim: eu já tenho uma casa para morar, eu já tenho um palácio, mas o Senhor não tem um lugar de adoração. Então eu vou fazer um lugar de adoração. E ele conversa com Deus, e Deus dá a arquitetura do templo para ele, mas diz para ele, lá em 1 Crônicas, no capítulo 22, versículo 8, você não vai construir o templo, porque você derramou muito sangue. Eu vou dar esse privilégio para o teu filho, mas você não vai construir o templo. Então, por ser um homem sanguinário, Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Nós vemos muitos conselhos na Bíblia sobre acordo de paz e sobre o que é melhor, a melhor maneira que devemos proceder diante de um conflito. Provérbios capítulo 16, versículo 32, por exemplo, diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o guerreiro, e o que controla o seu ânimo do que aquele valente que toma uma cidade. Veja só, Deus está dizendo que é melhor ser longânimo, é melhor ser apaziguador, é melhor ser paciente do que ser um guerreiro. É isso que Deus está dizendo em Provérbios capítulo 16, versículo 32. O texto que nós lemos inicialmente, de João capítulo 18, é o momento da prisão de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai para o Monte das Oliveiras orar com seus discípulos, obviamente, que na sua onisciência, o conhecimento prévio que ele tinha de todas as coisas, ele sabia que já era chegado aquele momento. E ele já havia denunciado que um do seu grupo seria o traidor. Então, por 30 moedas, Judas diz para os opositores de Jesus que pode entregar Jesus. Indicar o lugar onde Jesus está. E ele conhecia o lugar porque frequentemente Jesus Cristo ia para aquele monte orar com os seus discípulos. E Judas disse: eu vou chegar no monte e vou beijar aquele que é Jesus. E então Judas fez assim. E quando Judas chegou com a guarda romana, com os soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes, que eram os sumos sacerdotes, e também pelo grupo religioso que era contrário aos ensinamentos de Jesus, o grupo dos fariseus, a Bíblia diz que eles levaram tochas, lanternas, armas, e Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, estou lendo João 18, versículo 4, saiu e lhe perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, Jesus disse. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Veja só a forma que Jesus Cristo peleja, com que autoridade ele peleja.
Quando Jesus Cristo se apresentou, sou eu, literalmente, os soldados e os guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes, literalmente caíram por terra, porque Jesus Cristo se apresenta, sou eu. Sou eu é o mesmo que eu sou. Eu sou é uma das apresentações de Deus, um dos nomes de Deus. Foi assim que ele se apresentou a Moisés, quando Moisés disse, Senhor, o Senhor está me enviando até o faraó, mas o faraó vai me perguntar quem me enviou, e aí o que é que eu digo para o faraó? E Deus disse para Moisés, só diga para ele, o grande eu sou me enviou. Pronto. E Moisés não perguntou mais nada. Mas se ele tivesse perguntado, Senhor, o que significa eu sou? O que você precisar que eu seja, meu filho, eu sou. Eu sou tudo em todos. Eu sou o Criador de todas as coisas. Então, quando Jesus Cristo se apresenta com essa expressão, o nome de Deus, eu sou, os guardas não resistiram e caíram por terra. E depois que os guardas se levantam, e aí a Bíblia diz aqui no versículo 8 que Jesus pergunta de novo, vocês estão procurando a quem mesmo? E eles disseram novamente, a Jesus de Nazaré. Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele diz. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Porque Pedro carregava uma espada. Pedro está representando ali o Israel do Antigo Testamento. O Israel que peleja com a espada. E ele está também participando de um momento de transição do Israel físico, geográfico, povo, nação, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. De forma que Deus tem um caso especial de amor com Israel, a nação, isso é certo. Mas o apóstolo Paulo diz que os israelitas não são somente os descendentes de Abraão, os descendentes de Jacó, mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Esses são os príncipes de Deus, o povo de Deus. E daí Deus levanta o apóstolo Paulo para pregar aquele povo que não era judeu, porque os judeus não acreditaram em Jesus. E ele disse assim, ele veio, Jesus, para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, receberam também o privilégio de serem feitos filhos de Deus. De forma que Deus está dizendo para Pedro, guarda a tua espada. Deus está dizendo para a igreja, guarda a tua espada. Deus está dizendo para você, crente, guarda a tua espada. Eu estou nesse contexto de igreja desde menino. E eu já vi diácono da igreja dando porrada em adolescente. Eu já vi tanta coisa, irmão, dentro da igreja que você nem imagina. Eu já vi diácono assando carne numa festa da igreja. E o menino chegou por trás para pegar um pedacinho de carne. E ele não estava resistindo ao cheiro da carne. E do jeito que o diácono estava segurando no espeto de carne, rodou na costa do menino. Eu já vi brigas dentro da igreja, em assembleias administrativas. Eu já vi muitos desrespeitos dentro da igreja. Já vi muitos crentes dizendo, eu sou assim. Lá no Maranhão tinha uns que falavam assim, eu me converti, mas meu facão ainda não. Eu já vi muitos crentes dizendo, eu sou assim.
nasci assim, vou morrer assim. Outros dizem assim, meu estupim é curto, minha cabeça é o meu guia, eu faço o que dá na teia, eu falo o que vem na boca, comigo é assim, bateu, levou. Jesus Cristo está ensinando para a igreja o princípio da humildade e da mansidão. O princípio da humildade quando ele lava os pés dos discípulos, o princípio da mansidão quando ele diz, quando te baterem uma das faces, oferece-lhe a outra. E também nesse momento no Monte das Oliveiras, quando ele diz, eu poderia pedir 12 legiões de anjos ao meu Pai, e ele enviaria para me livrar desse momento. Jesus diz naquele momento em que Pedro decepa a orelha do guarda, vocês não sabem que eu poderia pedir 12 legiões de anjos ao meu Pai? Tem pai de família que ainda não sabe disso. Tem esposa que ainda não sabe disso. Tem mãe que ainda não sabe disso. Tem filho que ainda não sabe disso. E o apóstolo Paulo está nos dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Não é contra aquele que está puxando a espada, é contra quem está por trás daquele que está pelejando a espada. Por isso nós precisamos ter um conhecimento e ampliado, um conhecimento espiritual da verdadeira batalha ou do nível de batalha em que nós travamos nas pelejas do dia a dia. Quando nós entendemos em que tipo de peleja nós fomos alistados, certamente nós passaremos a lutar com as armas certas. E a palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Por isso nós devemos vestir a armadura de Deus. Assim mantenham-se firmes, versículo 14, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por fim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A nossa batalha é comum e nós devemos travar nossa batalha com os joelhos no chão. Ore em todas as ocasiões. Use a espada, mas é a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E Jesus Cristo mostrou como é que trava essas pelejas. Quando ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, Mateus capítulo 4. Porque ele usa a palavra de Deus fora do contexto para fazer Jesus Cristo pecar. Mas Jesus Cristo conhece o contexto da palavra, e todo crente precisa conhecer a palavra e o seu contexto. É essa espada que o crente deve desembainhar. E essa espada deve estar afiada, meus irmãos. E para estarmos com a espada afiada,
Nós precisamos cuidar dela todos os dias. Porque o guerreiro fazia isso todos os dias com a sua espada. Ele lustrava a sua espada para que ela não perdesse o corte. E às vezes nós nos esquecemos de meditar na palavra do Senhor todos os dias. Entra dia e sai dia, entra semana e sai semana. E não nos alimentamos da palavra de Deus. E eu penso que é por isso que muitas batalhas os crentes perdem. Porque não estão afiados com a palavra de Deus. Não conhecem a palavra de Deus. Sequer conhece em que esfera devem pelejar. E aí pelejam na carne. Porque a palavra de Deus não está em si. E a palavra de Deus não está em muitos por preguiça. Preguiça de ler e de meditar na palavra do Senhor. A palavra de Deus não está em muitos porque não meditam nessa palavra. Porque não valorizam. E alguns conhecem, mas está simplesmente no campo da mente. Não desceu no coração. E a palavra deve estar no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. A Bíblia diz que o nosso escudo é a fé. É a nossa defesa. É a fé. Com a palavra você ataca. Com a palavra você entra no território do inimigo. E com a fé você se defende do inimigo. Ou seja, o Deus em quem você tem fé te defende das astutas ciladas do maligno. O apóstolo Paulo também orienta os irmãos de Roma que estão sendo perseguidos pelo Estado romano. E diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Imagine, os irmãos estavam sendo perseguidos. Eles estavam vendo muitos dos seus irmãos sendo crucificados. O que acontece hoje com o Estado Islâmico, que ainda hoje crucificam os descendentes de Assur, que são os cristãos declarados lá no Iraque. Vocês viram aqui na reportagem que eles invadem os templos cristãos e tornam os templos cristãos em mesquitas muçulmanas. Tiram a cruz que representa o cristianismo e colocam os seus símbolos da sua religião. Eles atacam dessa forma os descendentes de Assur, os cristãos confessos. E era isso que estava acontecendo lá em Roma. E então você imagina como estavam os irmãos, eles estavam inflamados. E certamente o desejo deles era desembainhar a espada e pelejar. Como muitas vezes você tem esse desejo de desembainhar a espada, pode deixar que eu resolvo, e você vai para cima muitas vezes. E muitas vezes o marido não tem sabedoria, muitas vezes a esposa não tem sabedoria, e ficam se gladiando dentro de casa. Como se fossem dois grupos rivais. Como se fossem facções rivais. Um fica aterrorizando o outro, através das chantagens, através dos enganos, das mentiras, da falta de respeito, da falta de amor, da falta de manifestação de carinho, e por isso tem acontecido muitos divórcios, porque as pessoas têm se afastado de Deus. Porque as pessoas esquecem que nível de batalha está travando. Quantas famílias têm sido destruídas e as pessoas se tornam endurecidas, irreversíveis, porque a guerra já está no seu coração. Dá vontade de esganar, dá vontade de matar. Pessoas que já declararam amor eterno, às vezes no altar de Deus, agora estão declarando ódio, um difamando o outro. Por quê? Faltou fé e faltou palavra de Deus. Faltou
as armas corretas para pelejar nos momentos de dificuldades. Salmo 127 diz: se não for o Senhor, o edificador da casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Muitos têm trabalhado em vão, porque querem construir o seu lar na sua sabedoria e na força do seu braço. De repente vem a tempestade, e aquela casa que não estiver alicerçada em Jesus vai cair por terra. A mesma tempestade vem contra aquela casa que está alicerçada na rocha que é Jesus, mas essa permanece firme, porque foi alicerçada em Jesus. O apóstolo Paulo diz aos irmãos de Roma, capítulo 12, versículo 17 a 21, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Embainha a tua espada, Pedro. Guarda a tua espada, crente. Essa não é a tua arma. A arma que você tem que desembainhar é a palavra de Deus. É por ela que você vai viver. É por ela que você terá vida abundante. Quando a gente vê essas atrocidades desses grupos terroristas, a gente fica pasmado mediante tanta maldade. Mas às vezes a maldade não está longe de nós. E muitas vezes há ódio em nosso coração. Eles se auto-justificam. Eles querem criar o Estado Islâmico. Eles querem defender a sua religião. Ao passo que muitas vezes só queremos defender a nossa causa, a nossa razão, as nossas coisas, a nossa honra. Enquanto a Bíblia diz que às vezes nós temos que engolir a desonra. Muitas vezes temos que guardar a espada. Aliás, nem portar essa espada. Não sei por que Pedro estava com aquela espada. Ah, sim, é porque ele estava representando o Israel das guerras sangrentas. É o mesmo Pedro que representa a igreja do Deus vivo dias depois. Se tornou um apóstolo que pregava e 5.000 pessoas se convertiam de uma pancada só. O mesmo Pedro que foi perseguido, mas que agora a espada que ele portava era outra. Conta a história que ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, porque professava a sua fé e pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Mas certamente Pedro está ao lado do Senhor. Precisa guardar a espada? Te veio à mente alguns momentos em que você desembainhou a espada e essa ação trouxe prejuízos terríveis para a tua família, para você mesmo? Você quer voltar atrás? E ao invés de pelejar com essas armas carnais, começar a pelejar com armas espirituais? Uma coisa eu te garanto: se você crer
e você pelejar com armas espirituais, todo o estrago que foi feito quando você desembainhou a espada, o Senhor vai consertar. Jesus Cristo consertou o estrago que Pedro fez naquele dia. A orelha do guarda caiu no chão. Jesus Cristo foi lá, pegou a orelha e colocou no lugar novamente. Ei, você crê que esse Jesus que fez aquele milagre, naquele momento tão adverso, tão ruim, um momento de forças contrárias, um momento de trevas, era noite no Monte das Oliveiras, no momento de traição, no momento que parecia que era o fim de tudo, foi naquele momento que Jesus Cristo fez um grande milagre. Consertou o estrago que Pedro fez com a sua espada. Colocou a orelha no lugar. Você crê que Deus pode colocar tudo no lugar de novo? Pedro teve que ouvir o conselho de Jesus. Ele teve que guardar a espada. Você escuta esse conselho nessa noite? Você guarda a espada? Precisa guardar a espada? É isso que você vai fazer agora? Se coloque de pé nesse momento. Reflita sobre as suas experiências, as pelejas que você tem travado. E o que você precisa fazer de diferente de novo. O estrago que você já fez e o que você precisa fazer para Deus consertar. Pedro edificou tantas vidas, irmãos, tantas vidas, como já disse. Ele pregava e multidões se convertiam. Sabe o que é que acontece com a conversão? Restauração. Restauração da pessoa, restauração da instituição de família, restauração de todas as coisas, restauração da comunhão com Deus. É isso que acontece. Feche os seus olhos e faça uma oração e diga para Deus nesse momento o que você está disposto a fazer para consertar o estrago que foi feito. Há muitos focos de guerra no mundo. E os provocadores das maiores guerras são os grupos terroristas. E às vezes a gente fica abismado com tudo aquilo que a gente vê, com tudo aquilo que a gente ouve acerca dessas atrocidades. No nosso país, morre mais gente por ano do que em todo esse território comandado pelo Estado Islâmico. Assassinados. Mais de 50 mil pessoas são assassinadas por ano no nosso país. Dentre essas mortes, muitos acontecem entre parentes. Muitos maridos tirando a vida de suas esposas. E às vezes a gente está enveredando por esse caminho. Às vezes não de matar a pessoa literalmente, mas eliminar a pessoa da nossa vida, do nosso coração, do nosso relacionamento. E Deus está te chamando à sobriedade espiritual hoje. Toma a espada do Espírito, o escudo da fé. Oh, meu irmão. Coloca o capacete da salvação, o cinturão da verdade. Você vai pelejar agora diferente, meu irmão. Não vai mais ter engano. Você não vai mais ser um instrumento de Satanás para ficar enganando as pessoas. Tem gente que engana os da sua própria casa. Isso é traição.
Há traições em vários níveis. Tem gente que engana a si mesmo. Coloca o cinturão da verdade, crente. Guarda a tua espada, ela não vai servir para nada. Sua armadura agora é outra. A espada do Espírito, o escudo da fé.